Aqui é o pastor Israel Silva falando da lição 7 da EBD, a necessidade do novo nascimento. Nessa oportunidade, vamos mostrar que todo ser humano precisa nascer de novo, pois essa é a condição necessária e suficiente para um adulto entrar no reino de Deus. Vamos mostrar que isso é difícil, mas é fácil. É fácil, mas a maioria das pessoas não se interessam ou desistem, lamentavelmente, ou tragicamente. A propósito, vamos abençoar outras pessoas a nosso alcance? Então divulgue, curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal e clique o gostei, pois isso ajuda muito. Lembro que todas as lições anteriores ministradas por mim estão disponíveis, bastando entrar no site do YouTube, digitar no campo da procura Israel Silva EBD. Clicar para procurar e quando aparecer o link você clica nele e já estará em nosso canal com acesso às lições que já postei. Tudo isso gratuitamente. Então, a lição A Necessidade do Novo Nascimento apresenta o texto áureo que segue. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo? João capítulo 3, versículo 7. Já explico esse texto, pois está incluído na porção recomendada para a leitura bíblica em classe a partir de agora. Então, João capítulo 3, versículos de 1 a 12, que passo a ler e comentar. Versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. É importante explicar que Nicodemos era membro do Sinédrio. O Sinédrio era uma corte reconhecida com autoridade pelos romanos para julgar as questões religiosas, as questões éticas, as questões de direitos, coisas que pudessem ser resolvidas no âmbito judeu, sem precisar da participação do Império Romano. E Nicodemos, então, era uma dessas pessoas, era um doutor da lei, precisava ser uma pessoa instruída, com bom conhecimento nas questões teológicas e nas questões da lei. Então, esse é o perfil de Nicodemos de quem nós estamos falando. Então, começa esse texto dizendo que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ainda vale dizer que os fariseus eram um grupo religioso, bastante que se importava bastante com as questões da lei, mas tinha um aspecto também legalista e uma boa parte, talvez a maioria dos fariseus também fossem muito hipócritas, de tal forma que Jesus chegou a falar palavras duras para eles. Mas, é claro, nunca se pode generalizar. Então, Nicodemos era um fariseu e acaba indo a Jesus. Vamos aos versículos seguintes. Versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Bom, Nicodemos foi à noite porque não queria ser visto conversando com o mestre, uma atitude que flerta com a covardia. O outro aspecto que ele fala ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, fica já claro, né, que Nicodemos tinha conhecimento de milagres e sinais que Jesus vinha operando, né? Jesus nunca é sempre importante a gente reiterar, Jesus exercendo seu ministério na terra, ele era o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se você não entendeu até aqui, é porque você é uma pessoa normal, pois Nicodemos, com todo o seu intelecto, também não entendeu. Vamos ao versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O lado bom é
que não entendeu, mas foi sincero. É o lado bom de Nicodemos. Versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água significa ser afetado pelas Escrituras, a palavra de Deus. Pois certa vez Jesus disse a seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra. Nascer do Espírito refere-se ao Espírito Santo, que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, bastando a você o permitir. Versículo 6, meia dúzia. Continuou Jesus então falando, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Pois bem, nascido da carne é como todos nascemos, mas ao crescer tornamos-nos homem natural, ser humano natural. Ser humano, sendo necessário nascer do Espírito Santo, então estaremos diante do novo nascimento. Versículo 7. Não te maravilhes de ter dito necessário, pois é nascer de novo. Algumas traduções talvez apresente aqui, se não te maravilhes, não te admires. É esse o sentido, né? Pois Nicodemos ficou bastante admirado. Outra coisa, este versículo é também o texto áureo da lição e se torna fácil de entender quando meditamos no contexto que estamos explicando. Versículo 8. O vento assopra aonde quer. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Na lição 2, intitulada O Único Deus Verdadeiro e a Criação, falamos do cuidado de Deus ao criar também nossa atmosfera. Ou seria impossível manter qualquer coisa de pé sobre o planeta. Tamanha seria a força do vento. Quanto ao nascido do Espírito, Nicodemos ainda não sabia que os nascidos de novo estão a caminho dos céus. Talvez o soubesse na teologia que Jesus começava a ensinar, mas não conhecia o suficiente para desejar ardentemente entrar no negócio, como é normal para quem entende o mistério do reino de Deus. Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Outra vez, o lado bom de Nicodemos, não entendendo, perguntou. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? De novo comentando, mesmo sendo mestre em Israel, Nicodemos encontrava grandes dificuldades para entender os mistérios do reino de Deus. Está escrito que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Isso está em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Versículo 11. Na verdade te digo, aqui é Jesus falando para Nicodemos, né? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho, comento. A grande dificuldade de Nicodemos persiste ainda hoje para a maioria das pessoas, ou seja, não entende a delegação de poderes dada pelo Deus Pai ao seu povo. No caso, Nicodemos estava diante do próprio Filho de Deus e verdadeiro homem, como estudamos na lição 4, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. No entanto, resistia a seus ensinamentos, tanto que só encontrou coragem para falar com Jesus à noite. Em nossos dias, o povo de Deus é embaixador de Cristo, pregando o Evangelho, como está escrito em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Por outro lado, as pessoas naturais, ainda sem o Espírito Santo, ficam buscando comparações entre o que diz o povo do Senhor Jesus Cristo e tudo mais que escuta dos que não sabem o que dizem, quando se referem às coisas espirituais. Nesse estágio estava Nicodemos antes de ir a Jesus.
E o versículo 12: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus buscou figuras de linguagem usando informações simples disponíveis na maioria das sociedades para falar do reino de Deus, que admito, é difícil de ser comparado. Além do que, é necessário fé do ouvinte para a palavra de Deus prosperar em seu coração. Do coração do ouvinte, é claro. Ainda sobre essa lição, a revista lembra que o novo nascimento é um dos principais ensinos da fé cristã, o que merece aplausos. Mais uma. O ensino do novo nascimento encontra raízes no Antigo Testamento. Por exemplo, Deus falou ao seu povo, por meio de Ezequiel, capítulo 11, versículo 39, sobre substituir um coração de pedra por um de carne. Nesse sentido, vamos falar de 3 aspectos de nosso tema: a necessidade do novo nascimento. Em primeiro lugar, todo ser humano necessita nascer de novo. Quando chegamos ao mundo, biologicamente, estamos diante do primeiro nascimento. Além disso, todo ser humano cresce com essa necessidade, pois ao adquirir entendimento, a condição de criancinhas do reino de Deus não se aplica mais. Na lição 4, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando falei de 7 palavras de Jesus que afetam a todos nós, desde o nosso nascimento biológico, incluí Marcos capítulo 10, versículo 14, que diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. Mais uma vez, crescendo e adquirindo entendimento, o ser humano sai daquela, por mais pleonástico que seja, crescendo deixa de ser criancinha e passa a ter entendimento. Então surge, eu uso muito a figura do passaporte, né? A criança nasce com o passaporte carimbado para o céu. E crescendo e adquirindo entendimento, é como se esse passaporte perdesse a validade e precisasse então ser renovado. Essa renovação de passaporte que dá acesso ao céu significa nascer de novo, como Jesus ensinou a Nicodemos, um grande ensino que vale para todos nós. A segunda questão é que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E é a coisa mais importante que um homem que o ser humano deveria desejar, o reino de Deus, porque todas as coisas aqui na terra são perecíveis, são temporárias, e o reino de Deus não. Haverá um dia, Pedro falava isso por ocasião da igreja primitiva, Pedro falava que haverá um dia em que Deus haverá de julgar o mundo. Então, se a pessoa, um adulto que não tiver nascido de novo, não vai alcançar a salvação e será condenado pelo próprio Deus, o Senhor de toda a terra. E vale dizer, o tribunal que o Senhor Jesus há de chamar ricos e pobres, famosos ou não, homens e mulheres, brancos ou negros, pessoas de qualquer raça, tribulação. Esse tribunal não dá para fazer artimanhas como nos tribunais humanos. Olha, tem que pedir permissão ao outro lugar. Não, Deus é o juiz de toda a terra. Quando Ele chamar, todo aquele terá que comparecer e prestar conta dos seus atos e ouvir e atender ao julgamento que Deus há de pronunciar. Ainda sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele existe. Entender isso é fácil e é difícil ao mesmo tempo. O reino de Deus existe, porque senão o restante da Bíblia não faria sentido e muitas coisas não fariam sentido.
Deus enviou o seu Filho, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho, Deus enviou o Senhor Jesus para se fazer homem, para viver entre nós, justamente para trazer a salvação à humanidade. E que por meio disso, ou seja, por meio do Senhor Jesus Cristo, pois ele também disse, eu sou o caminho, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus veio, se fez homem, deixou a sua glória, se fez homem, acabou sendo debochado, achincalhado, torturado, humilhado e sendo morto, ainda que ressuscitou. Mas ele passou por tudo isso para que pessoas como você que assiste esse vídeo e eu pudéssemos ter acesso à salvação. Mais uma coisa, só há uma porta de entrada no reino. Essa porta é Jesus. Em João capítulo 10, versículo 7, Jesus diz assim, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, caminho para o céu não tem atalhos. Caminho para o céu só pode ser conseguido por meio do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. O que podemos aprender com a situação de Nicodemos? Tem algumas coisas interessantes. O primeiro que Nicodemos era uma pessoa importante, mas ainda assim, importante socialmente, mas ainda assim, ele entendeu que ele precisava ir a Jesus. Que bom que ele entendeu isso. Todos nós, toda pessoa, todo ser humano precisa ir a Jesus, ou isso vai lhe fazer muita falta. Nicodemos foi a Jesus. Outra questão é que Nicodemos foi a Jesus à noite. Também o mais provável nisso é que Nicodemos foi à noite porque ele se sentia meio acanhado. Na verdade, ir a Jesus não era uma questão muito popular no meio onde ele vivia. Ele era um componente do sinédrio, era um homem de destaque na sociedade. É mais ou menos o que algumas pessoas hoje pensam quando se fala do Evangelho, quando se fala do Senhor Jesus. Isso é coisa para pessoas de menor importância. Não é não. Isso é coisa para pessoas que foram alcançadas pela graça e multidão das misericórdias do Senhor Jesus Cristo. Pois todos necessitam do Senhor Jesus. Mas Nicodemos, mesmo assim, à noite ele foi. O interessante é que ele tinha dúvidas, como o texto que a gente leu já demonstrou. Ele tinha dúvidas, ele conseguiu tirar essas dúvidas com Jesus e o restante do livro de João vai mostrar futuramente o Nicodemos numa outra situação. Nicodemos perante o próprio sinédrio, ele já levanta a voz, ele já defende Jesus na ocasião em que os principais do sinédrio mandaram pessoas para prender Jesus e não conseguiram prender porque ficaram emocionalmente paralisados pela maneira com que Jesus falava. E depois, diante do aborrecimento que isso trouxe à autoridade do sinédrio, Nicodemos fala, mas porventura nós podemos condenar um homem inocente, sem que ele seja culpado, sem que ele seja julgado. Ou seja, Nicodemos agora já falava a favor de Jesus. O que é isso? Nicodemos agora já era um homem já que começava a experimentar uma transformação do novo nascimento. Em terceiro lugar, quem nasceu de novo? O primeiro bloco de pessoas que nasceram de novo são os que estão em Cristo. As pessoas que estão em Cristo, porque está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 17. E ainda Romanos 8, versículo 1, que diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o primeiro grupo de pessoas que nasceram de novo
são essas pessoas que hoje estão em Cristo. O segundo bloco de pessoas são os que morreram em Cristo, além das crianças, é claro. Significa estar em Cristo no momento em que morreram. São os primeiros a serem chamados por Deus, como ensina em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E também a Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz que está ordenado ao ser humano morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, dois blocos. Pessoas que estão hoje em Cristo, e nesse caso faz mais sentido a gente falar dos adultos, já que crianças não têm noção. Os que morreram em Cristo, e aí a gente inclui as criancinhas que morreram, se eram criancinhas, automaticamente estavam em Cristo quando morreram. E os adultos que estavam em Cristo, que haviam nascido de novo, que estavam em Cristo. Então esses são os grandes blocos, os dois grupos importantes de pessoas para Deus. Aqui é importante a gente lembrar, também quem esteve na igreja, mesmo em posição de elevada honra e destaque, mas continuou pecando grosseiramente, na verdade, ainda não nasceu de novo. Isso vale para pastores e ovelhas, pregadores e ensinadores, cantores e instrumentistas. Vale para todas as pessoas que estiveram na igreja, ainda que em posição de destaque, ainda que em posição honrosa, mas que continuaram pecando, continuaram promovendo escândalo pela sociedade. Essas pessoas podem até ter carteirinha, ter credenciais, etc. Mas a verdade é que não nasceram de novo. E se não nascerem de novo, palavras do próprio Senhor Jesus, não podem ver o reino de Deus. No texto do rei Josias, essa história está lá no capítulo 2 do segundo livro dos reis, no capítulo 22, o povo estava acostumado a líderes que serviam a vários deuses. Mesmo conhecendo intelectualmente o vasto histórico de maravilhas que o Deus de Israel havia feito a favor de seu povo. O que levou Deus a sentenciar o fim de Judá, ou seja, o fim da parte sul do reino de Israel que ainda permanecia, tal como fizera com o reino do norte, que chamava-se inicialmente Israel mesmo. O que aconteceu poucos anos após a morte do rei Josias, ou seja, após a morte de Josias, demorou poucos anos para que o reino do sul, também chamado na Bíblia de Judá, fosse invadido pela Babilônia de Nabucodonosor. Pessoas judeus foram levados cativos, pessoas que conheciam o Deus de Israel foram levados cativos, muitos foram feitos escravos para a Babilônia. Tudo isso porque, na grande maioria, o povo começou a se afastar de Deus. Dentre esses que foram levados para a Babilônia, a Bíblia fala com bastante detalhamento, fala da história de Daniel, dos 3 hebreus que foram jogados na fornalha de fogo, mas isso é assunto para outra lição. Fala de Ezequiel, ou seja, tem várias pessoas. Alguns ainda tiveram algumas posições melhores lá na Babilônia, mas a grande maioria foi para a Babilônia, foi para o exílio, foi para um grande sofrimento, tudo isso por conta da permissão de Deus, uma vez que a maioria do povo de Judá também não obedecia a Deus, seguia vários deuses, idolatria, distorcia todo o ensinamento que haviam recebido do Senhor ao longo de vários anos, vários séculos, e foi a sentença, foi o juízo que Deus trouxe sobre o povo de Israel. A boa notícia, também isso não é motivo de tristeza. Mesmo para nós cristãos, que tanto amamos Israel e sua história, pois estamos aguardando a volta do Senhor Jesus para reinar em toda a terra por 1000 anos,
como veremos em algumas lições adiante. Concluindo, falamos sobre a necessidade do novo nascimento. Vimos que todo ser humano necessita nascer de novo. Falamos que ao chegarmos ao mundo, biologicamente, estamos diante do primeiro nascimento. Lembramos que todo ser humano cresce com a necessidade de nascer de novo. Dissemos que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vimos que o reino de Deus existe. Falamos que só há uma porta de entrada no reino. Essa porta é Jesus, o Salvador. Lembramos que os que estão em Cristo nasceram de novo. Dissemos que os que morreram em Cristo, além das crianças, também nasceram de novo. Por fim, vejamos o que está escrito na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo. Longânimo quer dizer tardio em irar-se. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ou seja, se você ouviu ou assistiu a esta mensagem, é porque há lugar para você no reino de Deus, bastando que você se deixe nascer de novo. Vou orar agora por você. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra ministrada aos teus servos. Ó Deus, te pedimos que a tua palavra alcance as pessoas que estiverem necessitadas dela, segundo a tua vontade, segundo a tua direção, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ó Deus, sabemos que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe, mas ainda assim, por esse mecanismo, pelos dias em que vivemos, esta mensagem pode ser levada pelos veículos de mídia, pela internet, a vários cantos. Portanto, Senhor, te oramos por todos que assistam, meu Senhor, em qualquer tempo essa mensagem, que assistam, meu Senhor, nesta cidade ou em outra cidade, ou no Brasil ou fora do Brasil, em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Ó Deus amado, que o teu nome seja glorificado, que as tuas bênçãos e que o novo nascimento, principalmente, alcance as pessoas que assistirem a esta mensagem. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que em nome de Jesus você tenha sido abençoado e abençoada com esse vídeo e que você se inscreva nesse canal, divulgue, curta, compartilhe, comente, clique no gostei. No próximo sábado, se Deus quiser, falaremos de a Igreja de Cristo. Até lá, então, amém. Deus abençoe a você.